Bom, então a gente estava conversando na última reunião da diretoria e aí surgiu não uma dúvida, mas a gente estava conversando e falou assim, pois é, a gente fala bastante sobre adubação de canteiro, e adubação, mas a gente esquece de falar como é que a gente deve fazer a adubação. A gente entende todos os adubos. É químico, é 4, 14, 8, 10, 10, 10, que adubo que eu ponho? Mas como eu coloco, às vezes a gente esquece. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai adubar o solo. Certo? Às vezes a gente aduba a planta, quando usa adubo foliar. A gente aduba a planta. Mas no geral a gente usa adubos no solo. Aí o que é o solo? Solo é um meio que pode ser, que tem fase sólida, líquida e gasosa. Vocês já viram a sólida, líquida e gasosa do solo de vocês? O que é a fase sólida do solo? É o que você vê, certo? Mas ele tem aguinha dentro, né? Tem uma aguinha. Essa aguinha não é só aguinha. Ela é uma aguinha misturada com os nutrientes, certo? E outras coisinhas mais. Bichinhos, xixizinho de minhoca, e, né, exudatos, etc. E tem a fase gasosa. Tem ar no solo. Se você tiver um solo que só tem fase sólida, você tem tijolo. E ainda assim no tijolo ainda tem um arzinho. Não tem mais água, mas tem arzinho. Tá? Então, se ele é só fase sólida, não é solo. É alguma coisa que a gente não usaria no jardim, certo? Se ele tem muita fase líquida, ele é banhado. É brejo. O solo está morto. E aí não adianta nada. Então você pode gastar o que você quiser em adubo químico. Se não tiver matéria orgânica que traz a vida para processar esse adubo químico que você fez, não vai resolver nada. Então, adubos orgânicos bem conhecidos nossos são estercos, né? E lembrem que se você usa um balde de esterco de gado, você vai usar 1 quinto de balde de esterco de galinha. Ele é super concentrado. O esterco da galinha concentra muito. Tá? O esterco da vaca, boi, é menos concentrado, então você pode usar mais. Ele tem muita fibra junto. A galinha, ela come, cisca, come coisinhas e faz um cocôzinho desse tamanho, né? A vaca, tá, beleza, né? Vai ter muita fibra, e, né? Mais as bactérias, tudo que tem da barriga dela, vai tudo aqui. Então ele é menos concentrado. Por isso a gente usa mais do gado do que o galinho. Todos os ruminantes vão ter mais fibras e outras coisas. Os não ruminantes, em princípio, são mais concentrados. Então, esterco de cavalo não é ruminante. Ovelha é ruminante. Então, as bolinhas da ovelha, tá? Como ela é muito apertadinha, muito pouquinha, ela concentra, mas ela basicamente tem muita fibra. Tá? Como da vaca, como de carne de cabrito. Cabrito não é muito concentrado também? Não, mas não tanto quanto o galinha. Tá? Então, os que são ruminantes, que são os bichos que comem e comem de volta, né? Se regurgitam. Quem faz a digestão não é o estômago sozinho. Dentro do estômago tem uma colônia de bactérias que faz a digestão de coisas que normalmente eles não digeririam. Né? Então, ele sofre um duplo processo. Então, ele tem outras riquezas além dos estercos de não ruminantes. Então, cavalo, coelho não é ruminante. Mas é que o que acontece? Quando é o estômago simples, não é um ruminante, geralmente o que acontece é que se você usa muito esterco desse, ele seca o estômago. Porque daí tem bastante fibra. Então ele resseca. Então o esterco de cavalo, dá para usar? Dá para usar. Mas ele geralmente resseca, então você usa menos. Tá? Quantos litros tem o balde aí? Um balde de 10 litros. Assim, básico. Não é um balde de roupa, não é o de roupa. É aquele outro menorzinho. Mais ou menos isso.
E aí, ó, sempre que for possível, a gente tem que fazer as adubações antes de plantar. A gente prepara, faz a adubação e depois deixa chover, você rega, para aquele adubo químico que você usou, ele interagir com o seu solo, porque no geral, se vocês forem ver, todos os adubos químicos são ácidos. Se encosta direto na raiz da planta, ele pode queimar a planta. Certo? Então, se você faz uma semana antes toda a adubação do seu canteiro com a adubação química, evita esse tipo de problema. E aí já interagiu. E aí a gente lembra que se for um solo muito arenoso, adianta fazer isso? Não adianta, porque se chove, vai tudo embora. Então tem que melhorar esse meu solo arenoso para que ele consiga reter esse pouco adubo químico que eventualmente eu possa colocar. Como é que eu faço isso no solo arenoso? Matéria orgânica. E a matéria orgânica pode ser composto, pode ser esterco fresco, pode ser esterco curtido, mas pode ser a palha de grama. Isso é matéria orgânica. Galhos picados, matéria orgânica. Casquinha de árvore, matéria orgânica. O que todos esses produtos fazem? Eles entram em decomposição sob a ação de fungos e bactérias. Se você concentra demais, você pode causar um problema de fungos, problema para a planta, porque tem muita matéria orgânica em decomposição. Serragem. Se fizer muita serragem, você pode atrapalhar a planta, porque ela consome coisas para se degradar. Os bichinhos que estão comendo vão consumir os nutrientes que seriam para sua planta. Então, grama também, né? Tem que ser grama, isso. Grama tem que ser fininha, porque senão ela soca e daí é fungo. E muito fungo e não pegar na água, principalmente. Tá? E aí então, e a correção do calcário pelo menos um mês antes, porque o cálcio é um elemento que se desloca muito lentamente no solo. Ele é bem devagar. Na homeopatia, pessoas assim como mais profundas, o remédio geralmente tem cálcio, porque é o semelhante que cura o semelhante, né? Então, o semelhante, o cálcio, ele é devagar, e aí ele faz o que ele precisa. Então, você dá um tempo para o cálcio, ele reage, limpa, daí faz o que precisa. Se você põe hoje, amanhã ainda não está feita a questão do pH, certo? E a cinza do fogão? Cinza do fogão geralmente é rica em potássio. E eu deixo quanto ele antes de plantar? Tudo, pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana. Agora, lembre-se que a cinza de fogão é o mesmo produto que você usa para fazer sabão. Certo? Todas nós aqui sabemos que existe sabão de cinza, né? Nós somos desse tempo, né? No mínimo de ouvir a mãe contar. No momento. Dá para fazer sabão de cinza. Certo? Como é que se faz sabão de cinza? Você pega um balaio, enche de cinza, soca, deixa socado assim e começa a jogar água. Aí você joga água e começa a sair uma água chamada dicoada. Já ouviram falar? Não. Olhar, a água decoada, certo? É a dicoada. Isso é uma água que tem hidróxido de potássio. Só da cáustica é hidróxido de sódio, que é como a gente faz sabão hoje em dia, certo? Os antigos não iam comprar no mercado soda, em escamas. Eles socavam a cinza e colhiam essa água, que é alcalina, muito alcalina, e muito alcalina, a gente põe na boca, o que acontece? Só da cáustica queima. Então, se você puser muita cinza na sua planta, vai alcalinizar demais e ela própria vai queimar a planta. Então tem que esperar pra agir. Uma semana chega. Pelo menos você pode. E daí você não vai pôr, né? Fazer um balde de cinza. Sim, bem Cinza é pouca, tá? Porque ela é bastante alcalina, então para não atrapalhar a sua planta. Certo? Bom, de que maneira podemos adquirir a nossa matéria orgânica?
através de compostagem, a mais tradicional de todas, que todas nós já fizemos, conhecemos, cansamos de falar já por aqui. Pode ser em pilha, pode ser em caixotinha, pode ser na lata, pode ser, enfim. Faz uma camada de matéria verde, uma camada de matéria seca ou esterco. E faz a pilha aí, aquilo decompõe, você vira ou não vira, inúmeras maneiras de fazer, e você tem um composto orgânico. Esse composto você põe um pouquinho no seu canteiro para ajudar aquele solo a melhorar suas características de textura. Então, as características físicas e químicas são melhoradas com o uso do composto orgânico. Tá? Mas isso aqui você faz em algum lugar, tira dali e leva para onde você quer. Certo? Tem que misturar de vez em quando. Só uma ideia que eu vi em algum lugar, eu fiz uma chave que funcionou, com uma hora daquilo que já vem pronto, essas garancinhas, que eles usam. Pallet. Eu comprei 4 pallets. Faz a caixotinha do pallet. Peguei tijolos, pus em volta, para não pallet porque ele é meio fraquinho de madeira, e isso ele já ia apodrecer. E estou pondo as camadas agora. Uma camada de seco e as coisas da cozinha. Agora eu estou no ponto que eu tenho que dar uma virada. Ele está no meio, não chegou no meio. Então, eu tenho que virar um pouco. Então, o que a gente costuma fazer? Estão vendo esse aqui, ó? Esse aqui, ó. Ele 1, 2, 3, certo? Eu começo enchendo esse. Quando esse aqui encheu, tombo ele para esse aqui e começo a encher esse aqui de novo. Já vai dar na metade, certo? Aí esse aqui encheu e eu preciso de lugar para pôr esse aqui, certo? Eu dou um tombo nele. Eu vou ter que fazer mais 2 então. É uma opção. Eu estou mexendo só assim com aquele garfo assim. Sim. Mas é uma Dá ideia. para não mexer, demora mais tempo. Se você mexe, demora menos tempo para compostar. Certo? Uma ideia você fez isso aqui. Só. A outra que a gente conhece, né? Casinha das minhocas, coleta o cadê a Bredna? É desse aqui que você faz? Que você trouxe a Coca-Cola para. E tem o suco de uva ali. Então, ó, isso aqui a Edna trouxe, é o churume, que não chama churume, que o professor ensinou e a gente não lembra o nome. Biofertilizante. Mas tinha um outro nome que a gente não lembra. Lixiviado. 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 Isso mesmo. Que é aqui, ó. Então, as minhoquinhas lá em cima, as comidinhas lá em cima. Na verdade, assim, as comidinhas lá em cima, no meio as minhoquinhas dormem. E o que escorre vai lá embaixo e a gente coleta esse aqui. Tá? Esse aqui é bem concentradão, então esse aqui tem que diluir. Não põe assim a Coca-Cola direto na tua planta que não vai rolar. Vai 1 para 10. 1 para 10. Esse aqui é bem medida. Esse aqui é 500 ml, vai precisar. Não, um litro. não, 1 litro vai fazer 10. Pois é, mas eu posso fazer como foliar isso ou não? Pode. Pode usar como foliar. Mas impressionante que vai tanta coisa que tem cheiro. Não tem. Por que não tem cheiro? Minhoquinha comeu e o cocôzinho dela é cheiroso. Certo? E aí, todo o processo ali dentro, as bactérias que trabalham, elas vão decompondo e não apodrecendo. Então, a diferença de compostagem para apodrecimento é o processo em si. Então, na compostagem você tem elevação de temperatura, esterilização daquilo tudo. Então, os bichos que apodrecem não vivem ali, que são os anaeróbios. Então, se você soca muito a sua pilha de composto, aí ela pode começar a feder. Porque daí faz um bolor lá no meio, e aí fica muito molhado e muito socado, aí fica horrível. Mas se ele é arejado, e na temperatura certa, e quantidade de umidade certa, ele não vai apodrecer, ele vai compostar. Tá? Então o podre é uma coisa diferente do compostado. Carne nessa aí tem que colocar também, né? As cascas, né? Não coloco cítrico, não coloco nem nada. É porque aqui o
realmente é um pouco restrito. Então, mas você também vê. colocar a pilha de grama seca. Seco, material seco. Porque senão apodrece. Senão o que acontece é isso. Porque daí, se você põe muita matéria orgânica verde, aquilo assenta. E a hora que ela assenta, ela cria um ambiente sem ar, anaeróbio. Bactérias anaeróbias apodrecem e fedem. As aeróbias, que têm oxigênio no meio, não apodrecem e não fedem. Certo? A minha compostagem, então, não dá esse líquido. Dá. Qualquer compostagem vai dar este líquido. Mas daí ele vai embora. Aqui ela está concentrada em pH. Se você fizer com lona, você vai ver que o fruto fica molhado. Mas daí para mim não adianta. Mas nesse caso, e aí nós vamos entrar no próximo passo, que é justamente sobre isso. A gente pode fazer uma compostagem que se chama laminar, que é espalhar essa matéria orgânica em cima do canteiro inteiro. Por quê? Porque quando você faz isso, e depois você vai cobrir com uma camada de palha seca e tal, o que acontece? Quando acontece a compostagem, vai fazer lixiviado, que já vai estar no seu canteiro. Mas eu não vou matar a planta que eu coloquei? Você não está plantando nada, Ah, você está separando. Aí você está preparando o seu canteiro. Então, uma das maneiras de você preparar o seu canteiro, adubando com matéria orgânica, é fazer uma compostagem laminar. Então, você espalha em cima do seu canteiro, cobre com palha, né? E aí, toda grama cortada, um material seco. Folha seca. Folha seca. Lembrem sempre da caixinha de minhoca. Nós vamos fazer a mesma coisa. Como é que a gente aprendeu a fazer a caixinha de minhoca? Põe matéria orgânica, rasga papel, põe a grama. Tem que ter um material seco, que vai absorver o excesso dessa umidade. Só que você vai fazer no canteiro inteiro. E aí, no processo natural de compostagem, vai criar lixiviado, certo? Se você tem a caixinha de minhoca, você coleta na garrafinha. Se você tem a pilha do composto, ali onde está a sua pilha de composto, ele vai descer por ali mesmo. O lugar onde você faz a pilha de composto, se você mudar ele de vez em quando, aquele lugar sempre vai ficar muito bem limpado, porque ele recebe todo esse lixiviado. Mas se você faz direto em cima do canteiro, isso tudo já está espalhado no seu canteiro. Então é a adubação do preguiçoso. Sim, mas aí você vai deixar quanto tempo? Aí é que tá. Você não vai fazer uma camada. É uma camada. Então, coisa de. No verão, não leva um mês. No inverno, pode demorar um pouquinho mais. E aí você vai fazer essa pequena cobertura e você dá uma, né? Sim, então, e aí, dali a pouco, dali uns 20 dias, um mês, você já pode montar, porque já está adubado o seu canteiro. Se é um canteiro que você, não vou usar tão já. Eu estou só preparando, porque eu quero plantar plantas de primavera, não sei o quê, você pode fazer mais camadas. Então você faz uma primeira camada, depois você faz outra camada, você faz outra camada, e aí deixa ele. Aí você vai ter um canteiro inteiro, todo ele de material. Que não é só isso, tem que ter a matéria seca, um pouco você vai jogar de cinza, um pouco você vai jogar de terra, para preparar o solo inteiro neste canteiro. Até o calcário para você jogar Um pouquinho de calcário, tudo isso você vai Pode fazer. rocha? Pode. O bom é você ter um saco de serragem, né? Sim, e a serragem não é a serragem fina, é maravilha. Porque aquela serragem bem fininha de fazer aglomerado, aquela lá, se você joga em cima, ela paçoca que nem se você fizer uma camada grande de grama. Tem pouca Tem grama. que ser aquele cipilho. Cepilho. Ou maravilha, que é aquela da plana, não é o da serra. Você vai na serraria pedir o produto, eu preciso da serragem da plana, não da serra. Porque a serra faz pó e a plana tira lasquinhas. E se a gente tiver esse saco de cipilho, Isso. aí você assopra, Joga você já vai e põe a serragem. Exatamente. Então, isso é a compostagem laminar que você faz toda quando você tem material suficiente para, obviamente, né? Faz inteiro, porque todo o produto da compostagem fica ali mesmo para você. E é
minhoca vem, né? Vem, ela aparece não sabe de onde. Ela chega lá. O problema que tem que cuidar a Maravalha de madeira não, de preferência não tratada. não tratada. Lá nós não temos, Pois é, daí é que tá. Esse é um dos problemas. A gente não sabe qual é a madeira. Então tem que cuidar. Quem serra madeira verde ou madeira. Serraria que serra tábua, que serra coisa assim, bruta, é melhor do que serraria de móvel. Porque na serraria de móvel a madeira é tratada. Em princípio, porque a madeira já não tem serra. Quem ia falar alguma coisa? Alguém ia comentar? Tá. Então, entenderam a capacidade de laminar? Tá. Aí, você tem pouco resíduo. É só você e o marido em casa, ele come pouca verdura, não tem muita coisa. Você pode fazer o balde de balão. Né, Marisa? O balde de balão. Viu? Eu disse que não Já resolvi o seu problema. Quem vi quem era? Então, ó, tem o balde de balão. Tá? Eu vou usar isso aqui, que é coisa ali, não dá pra... Esse aqui especificamente é uma peça de cerâmica. Tá? Então pode se chamar balde maluco ou pode se chamar, se vocês procurarem no Google, torre de minhoca. Tá? O que que é? Esse caso aqui, ó, especificamente é um balde maluco. O que que é um balde maluco? É um balde com tampa sem fundo. Isso é de maluco. Você põe o balde em cima do seu canteiro, dá uma enterradinha nele, e você tem pouco resíduo da cozinha. Aí, tudo aquilo que você faz lá no minhocário, você vai fazer aqui. Põe uma camadinha, um cepilho ou uma folhinha, mais uma. Encheu o balde de tampa. Acabou, esquece ele lá. Daí você, daqui uns 20 dias, você vai lá e levanta a tampa. Opa, compostou. Tira o balde e está feito todo o lixilhado, todas as micro-organismos, todas as minhocas, está tudo aqui. E aí você. Então você pode fazer vários desses no seu canteiro, dependendo da quantidade de matéria orgânica que você tem para fazer isso. Canteiro plantado. Aí pode ser plantado, né? Porque só vai concentrar aqui. Esse aqui, ó, é um tubo de PVC, 100 milímetros. E aí o detalhe desse aqui é assim. Ele tem este comprimento, tá? Ele é 100 milímetros, ou 10 centímetros de boca, tá? Você vai enterrar aqui, ó. Pode ser 10, 20, 100. Esse é o meu cano. Aqui está o meu canteiro e eu vou enterrar ele. Mais ou menos na metade. Entendível? Isso aqui que está enterrado, eu faço furinhos ao redor. Aqui em cima não, mas aqui eu posso fazer furinhos. E eu encho, tampo. E por aqui vai sair o tal do exudato, as minhocas vão... Não tem fundo, tá? As minhocas vão transitar, vão circular isso aqui, aí processou a entrega, tira, traz pra cá. E aquilo ali vai para tudo do lado. Mas fecha Que sobra também pra em cima. Sempre é tampado. Por que que a gente... Aqui, ó, aqui é Furadinho. esse aqui, ó, imaginem uma manilha feita sob medida, porque eu fui ler o assunto de onde eu tirei a foto. Então, a pessoa que fez pediu para uma ceramista fazer isso ali. Então, daqui para baixo, ele faz um desenho assim, todo furadinho. E é de cerâmica, né? Então, a água, tudo trabalha melhor ali, respira melhor, etc. Tá? Então, tenho bastante resíduo, eu faço laminar. Eu tenho pouco resíduo, eu faço balde maluco, que vai fazer a arrumação. Tenho muito resíduo, laminar. Tenho pouco resíduo, balde maluco. Certo? Ou torre de minhoca. Tá? Os lixeiros vão agradecer. Temos também, eu nunca fiz, mas enfim, eu vou mostrar a receita para vocês. Vai dar para fazer. Isso aqui, ó, dá para enxergar que é uma terrinha lindinha aqui. Isso é um bocache. Isso aqui é um bocache.
Tá? Então é que significa matéria orgânica fermentada, mistura balanceada de matérias orgânicas, de vegetal e animal, processo de fermentação controlado, micro e macronutrientes, estimula, porque tem micro e macro e é fermentado, ele estimula a vida do solo, então as estruturas liberam, fixam o que precisa, liberam na hora que precisa e não vai com a chuva e não vai para o ar. Tá? A receita disso. Não é uma coisa assim, eu tô sério, mas veja lá, casca de arroz, terra de mato. Por que usa terra de mato? Por causa das plantas secas. Por causa da vida do mato. Tem micro-organismos e pequenos bichinhos que estão na terra do mato. Tá? Esterco animal, de preferência sempre cru aqui, até onde eu me lembro. Farelo de arroz, energia para todos esses bichinhos. O que é uma fermentação? Quando a gente faz cerveja, a gente faz o quê? Uma fermentação. O que precisa quando a gente faz cerveja ou quando a gente faz pão? A gente precisa de um fermento e energia para alimentar o fermento. O que é o fermento? Fermento são os bichinhos. Então, se eu não dou comida para o bichinho, ele não fermenta o que eu preciso. Certo? Não posso poder Não precisa que seja coisa da mato. E aí, o fermento de pão é um fermento específico que digere o amido do trigo. Tá? O da cerveja faz a cerveja virar álcool. Aí lá, carvão vegetal, serrapilheira, outro canto lá, cinza ou pó de rocha. Tá? Melado, também é energia para os bichinhos lá. Fermento biológico, nesse caso. E água. Aí você põe isso, aí é um sistema aeróbio, então tem que ter ar nisso. Tá? Monta em camadas, você vai fazendo as camadas, isso aí vira, isso aqui, e daí vira aquela coisa ali. É bem lúdico para vocês verem, então é assim que a gente faz. Ai, perdão! Perdão! Chegou? Tá? Então, preparando, temperatura, não deve ter. Então, se ele começa a ser, porque é um composto, não deve ser um composto, certo? Um composto normal chega às vezes a 80 graus. Então você tem que virar para ele não passar de 50. Certo? E eu tudo? Tem que ser um recipiente impermeável. Oi? Tem que colocar um recipiente impermeável, tipo assim, uma caixa d'água. Não necessariamente. Aquilo que a gente coloca na caixa d'água é o biofertilizante. Que também tem uma lista assim de coisas. Você põe, no primeiro dia você põe enxofre, no segundo dia você põe bora, no terceiro dia você põe manganês, no quarto dia você põe qual. Cada dia daquilo você vai pondo e põe leite congelado, põe leite congelado, põe leite congelado. E o nutriente num tambor com água e dá um super maravilhoso biofertilizante. Aquele adubo que o Teco faz, ele fica muito tempo também, né? Ele faz só folha. Só folha. O processo da fermentação esquenta na planta. Se você não vira o calor, para a gente testar se o composto está funcionando, pega uma barra de ferro dessa de construção e coloca lá dentro. Não sabia. Aí, você espera 2 minutos, daí você tira e limpar esse canteiro do que sobrou. E o que sobrou é pedacinho de planta, restos das compostagens anteriores que foram compostas, bichinho, pedrinha, caiu não sei o quê. Então eu vou rastelar e limpar esse terreno para deixar ele sem sujidades outras. Tá? Aí eu vou afofar o canteiro. E afofar o canteiro não é virar a terra. A gente coloca o garfo, afrouxa, mas não vira. Porque quando a gente vira o solo, tudo que tem embaixo vai para cima. E o que está em cima vai para baixo. Então, em cima tem matéria orgânica, eu ponho lá embaixo, ela apodrece.
lá para cima. E vem a luz do sol, e ficam felizes, e alegres, contentes, e sejam o nosso canteiro. Então a gente não vira a terra. Além do que, a camada mais superficial tem alguma matéria orgânica? Tem. Se é um canteiro que está bem coberto, ele tem matéria orgânica. Se ele não tem cobertura, essa primeira camada ela é seca, esturricada. Aí eu pego esse seco esturricado, jogo lá embaixo. E daí depois de novo, daqui a pouco fica aquele solo lá no começo que a gente viu. É assim que a gente consegue fazer aquele solo lá, é bem fácil. Vira, não põe matéria orgânica, só põe no pouquinho e fica daquele jeito. Então a gente não vira a terra, a gente afofa o terreno. Tá? Se numa casa de estão vendo aqui, ó, não vai arrancar desse mozeiro, mas está sendo afofado em volta do pé, para afrouxar em volta das raízes, para criar espaço de água e espaço de ar, certo? Depois que você limpou, afofou, você vai nivelar, vai ajustar o seu terreno. Aí você faz a limpação química, vocês estão vendo que é bastante? Estão vendo muito de adubo que tem aí? Reparem muito bem nesta foto, guardem na memória, porque depois que você faz isso, e você só dá uma espanada assim por cima, não mistura tudo na terra, isso daí, você só meio joga por cima, aí você tem coloração orgânica. Estão vendo a quantidade em relação ao que é o adubo químico? Você vai cobrir tudo, mas é uma camadinha, uma camadona, é uma camadinha, mas você vai cobrir todo esse terreno com matéria orgânica, que é aquele composto, ou é o bocache, ou enfim, algum produto que você tenha oriundo da decomposição de matéria orgânica. Eu tenho vaca, eu tenho um monte de esterco de vaca. Eu espalho aquele esterco que seca, eu espalho e jogo na sopa. Tá? Então eu vou cobrir o terreno. Aqui nesse caso tem bastante, porque o teto faz pilhas de composto. Né? Mas é uma camada fina, por toda a superfície. Mas eu não tenho muito. Eu já posso fazer aqui os baldes malucos. Por exemplo, já instalo. Aí eu faço aquele bonitinho de cerâmica lindo, maravilhoso, que no meio do jardim ainda vira uma esculturinha. Ninguém precisa saber o que tem lá dentro. Né? E fica bonitando o seu canteiro. E dando de comer para os bichinhos e fazendo o seu canteiro ficar especial de lindo. Né? Não tenho, eu faço aquilo. Ou eu tenho minhocário, eu tenho um pouquinho. Eu vou fazer uma adubação mais leve, química, e vou privilegiar as plantas que eu vou plantar depois. Aí eu ponho mais um pouco adubo que eventualmente eu tenho adubo orgânico, aí eu ponho mais perto daquelas plantas, ou na covinha da planta mais especial que eu tenho. Porque as outras vão acabar se virando, porque está bem arejado, está fofo. As plantas se viram, param da chuva, e um pouquinho do adubo químico, a vida está ok ali, ela vai nutrir a planta. E aí, mas eu tenho aquela especial, então eu tenho pouco adubo orgânico, eu uso naquela especial. Tá? Entendido? E aí a gente muda. E aí volta lá no começo e vira aquele canteiro que a gente arrumou lá no começo. Entendido? Que não adianta não preparar o solo antes de adubar. Se você não usar adubo nenhum, nada, zero de adubo, mas fizer todo esse trabalho, é mais fácil de dar certo do que você não fazer nada e jogar um monte de adubo químico lá em cima. Certo? A outra coisa, depois que você terminou isso aqui, e não tem foto disso, por isso que eu não coloquei, tudo isso, tá vendo que está solo aparecendo, né? Porque as plantinhas estão todas pequenininhas. Lá no começo estava tudo fechado, né? Quando é que o sol está batendo aqui no solo? Um pouquinho aqui, mas lá, ó, o solo está coberto. Certo? Então, depois que a gente fez tudo que precisa e chega nesse ponto, até que essas plantas se desenvolvam o suficiente para cobrir esse solo, cubram o solo. O restinho da grama, ou
uma palha qualquer que vocês tenham, plugem. Tá? Ou plantem imediatamente forração que vai cobrir rápido, certo? Para não deixar o solo exposto, porque o solo exposto resseca, faz essa camada impermeável, a água não desce, os bichinhos se ressentem, então quanto mais bem cobertinho ficar, e nesse caso, uma boa parte dessa cobertura está sendo feita pela matéria orgânica, mas ela também tem que ser coberta, porque senão ela é digerida muito rapidamente, especialmente nos nossos climas que são muito quentes. Tá? Então, de preferência, cubra isso por aqui e você terá um luto inteiro para sempre. Por isso aqui você vai renovar a cada estação, se forem plantas anuais. A cada ano, se forem plantas perenes. Né? Você não precisa arrancar tudo, você só vai renovar isso. Então, a cada ano você faz. Se você tem um canteiro aqui que é de bulbos, você vai tirar os bulbos todos a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos. E aí você refaz todo esse processo. No meio do caminho, você acrescenta sempre matéria orgânica. Como é jardim, a gente não tira o produto daqui. Eventualmente a gente colhe uma flor ou outra. Então a necessidade da adubação química aqui é menor ainda. Porque está no ciclo. As plantas estão ali, as raízes ficam ali, pouca coisa você tira desse canteiro. É diferente do canteiro da horta ou do canteiro da fruta. Aí você precisa adubar mais porque a gente tira. No jardim a gente precisa menos. Se você afofa sempre, uma vez por ano lá, no inverno, quando você vai fazer as podas, você faz a adubação, ele se mantém. E sempre usando, principalmente a adubação orgânica. Afofa, adubação orgânica. Afofa, adubação orgânica. Geralmente você não se incomoda com o seu canteiro. Certo? E aí, para finalizar, o segredo da vida é o solo. Porque do solo depende das plantas, a água e a nossa vida. Nós todos dependemos do solo. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Tá? Um solo sadio gera uma planta sadia e essa não será atacada por pragas. Porque na natureza, a praga é o indicador do que está voltando naquele solo. Então a planta não está bem nutrida. Não é o bicho que está invadindo o espaço dela. Ela que está dizendo assim, estou morrendo, o que eu faço? Vem o bichinho, come ela e acaba com isso. Certo? Então, solo. A gente pisa, caminha e come todos os dias o solo. Sabemos tudo direitinho. E a Jussara vai contar como é que a gente escolhe a planta quando a gente vai lá no viveiro comprar para botar nesse Você vai avisar. Não, você só vai contar o que você olha quando você vai comprar as suas plantas. Karen, Sua experiência. O que você costuma reparar? Karen. Que às vezes a gente não olha. Diga. ela tem que vir pra cá, senão não grava. Você tem que vir aqui, senão não grava, né, pra gente saber. Venha mostrar para nós aqui só para gravar. Não, eu... Liga a câmera para nós. Quando eu vou na floricultura, eu sempre olho, fiscalizo bastante. Exatamente. Primeiro, se tem algum funguinho, alguma coisa, eu já não quero. E depois, outra coisa que eu faço, eu pego o vaso, ergo a planta. Se ela sair assim rapidamente, é porque foi plantada recente. Então, fácil saber se ela vai, né? Então, eu prefiro aquelas que estão mais fixas, né, dentro do vaso. Isso que eu faço, que eu me lembro assim. Tem mais alguma coisa que eu faço? Raiz. Se estiver saindo muita raiz por baixo, eu também não gosto muito. Porque daí já é uma planta velha, né? Então ela tem que estar fixa no vaso, mas não com raízes saindo por baixo. É isso, Karina, falou. Ai, na hora eu nem sei, eu preparo tanto que